Bom dia, né? Mais uma vez estou aqui, né, de volta. No caso, a gente vai hoje continuar relembrando um pouquinho do que a gente deu na aula passada e depois começar outra parte que a gente ainda não viu, né, sobre o mesmo capítulo. Mais uma vez, por que eu estou colocando vídeo, né? Porque assim, eu poderia muito bem só passar algum texto, né, e pedir que respondessem às atividades. O problema é porque os alunos do sétimo ano, eles não ganharam os livros de geografia, estão sem livros. E aí fica mais complicado ainda, né? Já distante, né? Já estão em casa e ainda sem ter um livro para poder acompanhar o conteúdo. Então eu tenho que me esforçar o máximo que eu posso para eu poder levar o conhecimento para eles, né? Então assim, é um pouco complicado, para mim principalmente, porque assim, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ficar falando assim vídeo, né? Assim, meio complicado. E assim, para os alunos também, né? Porque assim, às vezes eles só observando, só assistindo as videoaulas, talvez não seja, né, um conhecimento tão grande. Mas assim, sem poder também estar tirando as dúvidas, perguntando ao professor diretamente. Mas o que a gente pode fazer até agora, até o momento, né? Eu peço para vocês que tenham, né, mais paciência, que se comprometam ainda mais, que continuem ajudando os filhos de vocês a responder às atividades, né? Eu quero agradecer a vocês por estar dando tudo certo, né? Poucos são os alunos que deixam de me enviar as atividades. Acredito que talvez seja algum outro problema relacionado à questão da internet. Nem todo mundo tem acesso, né? Mas assim, gente, se esforcem cada vez mais, né? Acompanhem o filho de vocês no dia a dia. A gente tem o dia inteiro para poder receber essa atividade. Eu estou aqui sempre que precisarem, né? Tirarem dúvidas. Não, estou sempre aqui para ajudar. E para relembrar a aula passada, vocês lembram que a gente estudou sobre a questão da população brasileira? Na verdade, não foi nem algumas questões relacionadas só à população brasileira. Nós estudamos um pouquinho sobre a diferença entre o que era a questão de um país populoso e um país povoado, né? A gente viu que, assim, era diferente. Até eu citei o exemplo que o Brasil é considerado um país muito populoso, porque nós ocupamos a sexta, né, população do mundo, a maior população do mundo. Mas somos pouco povoados porque nós somos um país enorme, de grande extensão territorial. E isso faz com que, quando for que povoado vai se referir à população relativa, ou seja, né, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Quando ele pega a população absoluta, que é a população total, divide pelo tamanho do país. Então, vai ser uma população relativa. Então, a gente é pouco povoado. Então, foi o que a gente discutiu na aula passada. Discutimos também por que em alguns locais, em algumas regiões, né, tinham pessoas vivendo mais do que em outros locais. Vocês viram que tinha os fatores, né, relacionados, tanto fatores naturais, que está relacionado, como os fatores econômicos. Ou seja, em alguns locais tem mais pessoas vivendo lá porque a economia é melhor, porque tem um emprego melhor e assim vai, melhores condições de vida. Em outros, por conta da questão natural, né? Se é um local onde tem um clima propício, se tem rios, água suficiente. Então, assim, nós vimos mais relacionado à questão da distribuição da população. Como é que a população do Brasil está distribuída, né? E se ela realmente está distribuída de modo uniforme. Então, a gente viu que não, né? Existiam locais onde tinha população maior, principalmente na área litorânea do Brasil, como vocês viram na aula anterior. E aí eu pedi no final que vocês fizessem uma pesquisa, né? Lá no IBGE, que é um órgão responsável pelo censo, e lá nessa pesquisa vocês iriam analisar, né, a população do nosso município, né, de Cruz, a nossa densidade demográfica, a questão da nossa economia. Então, assim, a maioria dos alunos me enviaram, né? Obrigado por terem enviado, certo? E hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a questão ainda sobre a população brasileira, é o mesmo capítulo, só que nós vamos ver agora a questão de como é que aconteceu o crescimento da população brasileira. Que fatores ajudaram a população do Brasil a crescer desde alguns anos bem atrás até atualmente. Se esse crescimento da população brasileira ele tem realmente aumentado ou se passou alguns períodos que tenham diminuído, tá bom? Então, nós vamos estudar hoje sobre esse assunto. Como é que está o crescimento da população brasileira? Se ela realmente continua crescendo muito ou se ela teve uma parada, né? Se ela teve alguns... E assim, depende, é claro, né? Em cada período, em cada ano que se passou, tiveram momentos no Brasil em que a população cresceu bastante, de acordo com alguns fatores, e teve períodos que diminuiu um pouco essa população no nosso país. Então, nós vamos estudar na nossa aula de hoje, certo? Até o final da aula, vocês vão ter que compreender que fatores foram responsáveis pelo crescimento da população brasileira, tá bom? Então, gente, nós vamos ver as duas causas principais relacionadas ao crescimento da população brasileira. Ou seja, os dois motivos. O que foi que fez
aumentar a população no Brasil durante, né, o decorrer dos anos, desde 1880 por aí até atualmente, certo? As duas causas principais relacionadas ao crescimento da população brasileira é a imigração, certo? E o crescimento vegetativo, ou natural, também chamado assim dessa forma. Primeiro, o que é imigração? Já ouviram falar em imigração? Imigração, gente, se refere a aquelas pessoas que vêm de outro país para o nosso. Por exemplo, né, uma grande quantidade de pessoas que chegaram aqui no Brasil desde a época da escravidão. Ou seja, naquele período, né, já chegaram aqui no nosso país pessoas da África, né, no caso eram os que se tornaram escravos, no caso os africanos, né, são imigrantes, considerados imigrantes. Os portugueses que nos colonizaram, né, que chegaram aqui no nosso país, exploraram nossas riquezas e ficaram por aqui. Alguns italianos, poloneses, japoneses, que no decorrer da história chegaram no nosso país. Isso tudo, essa grande onda de pessoas que vieram de outros países para cá, foi um dos fatores que fizeram aumentar o crescimento da nossa população, certo? Que fizeram aumentar a nossa população, aliás. Viu? Por quê? Então, no caso, é claro, se chega um monte de pessoas de outros países, é claro que a população só tende a crescer. Então, vamos entender direitinho como é que iniciou esse processo de imigração no Brasil. Primeiro, é claro, iniciou com a chegada dos portugueses, porque até então a nossa população aqui era somente os indígenas, né? Então, os portugueses chegaram, uma grande leva de pessoas lá de Portugal vieram para cá, começaram a vir para cá e se instalarem por aqui. Depois, com o tempo, né? Quando os índios, né, já tiveram, grande parte já foram, né, dizimados, mortos, eles precisavam de mais pessoas para trabalharem, né, para exploração mesmo do nosso território, para poderem ter em que trabalhar. Então eles começaram então, a trazer escravos, aliás, trazer africanos e colocaram eles para trabalharem como escravos, né, porque até então eles não eram escravos, eram pessoas livres quando eles moravam lá na África, né. Então eles foram trazidos para cá forçadamente. Porque existem dois tipos de imigrações, né? As imigrações forçadas e as espontâneas. As forçadas é porque eles vieram obrigados, não é porque eles queriam. Um exemplo é a questão dos escravos. Eles foram trazidos para cá, para o Brasil, para trabalharem aqui. Então, é um tipo de imigração forçada. Então, eles são considerados imigrantes. São pessoas que vêm de outro país e vêm morar aqui no nosso país, certo? E espontâneos, esses portugueses que chegaram, né, exploraram nossas riquezas, tá bom? E aí, com o passar do tempo, né, com o que ia surgindo no nosso país, por exemplo, depois da exploração do pau-brasil e da cana-de-açúcar, eles começaram a trabalhar principalmente também com a extração de ouro, começaram a trabalhar aqui no Brasil com a questão do café. E todas essas atividades econômicas que eram desenvolvidas no nosso país, querendo ou não, precisavam de mão de obra, de pessoas para trabalharem. Então, eles começaram a incentivar a vinda de outras pessoas de outros países. Então, muitos italianos, poloneses, japoneses vieram na época trabalhar na economia do café, né, na produção do café. Muitos, com a chegada das indústrias no nosso país, né, o processo de industrialização, também vieram a trabalhar nas indústrias, até porque eles já tinham, né, uma grande experiência, e aí começaram a vir para cá. E assim, gente, ó, então essa grande onda de pessoas vindo de outros países para cá é considerada a imigração. Então, imigração é a chegada de pessoas de outro país aqui no nosso, certo? Ou então qualquer outro, no caso, né? Dependendo da situação. Então, o conjunto desses imigrantes, juntamente com os nativos, né, os indígenas que já viviam aqui, já é o que forma a nossa população brasileira. Então, é uma das causas, um dos motivos que aumentaram a nossa população foi a chegada desses imigrantes. E, no caso, vou colocar aqui até para vocês um gráficozinho nesse vídeo aqui, onde vai estar lá mostrando, né, a quantidade de pessoas durante alguns períodos, né, que aconteceram, da chegada dessas pessoas aqui no Brasil, certo? Só lá, a partir de 1930, foi que o grande número de imigrantes, de pessoas que vinham de outro país para cá, começou a diminuir. Porque nessa época, né, de 1930, mais ou menos, o governo brasileiro, na época, ele criou uma lei de cotas de imigrantes, ou seja, né, ele só aceitava cerca de 2% de pessoas vindo de determinado país. Então, isso fez com que diminuísse um pouquinho a questão da imigração no Brasil. Então, foi um dos motivos que começou a decrescer um pouco a população, certo? Observe aí o gráfico que vocês estão olhando, vendo aí na tela.
Entrada de imigrantes no Brasil de 1870 a 1975. Observando esse gráfico, analisando ele, aponte aí quando foi que ocorreu o maior pico de imigração no Brasil. Em que período foi? Observem aí o gráfico. Como a gente pode perceber, o maior pico que teve foi durante o período de 1891, não foi? Quando chegaram cerca de 200 mil imigrantes no Brasil. Atualmente, o grande número de pessoas que chegam aqui no nosso país são de países vizinhos ao nosso, por exemplo, Venezuela, né, os venezuelanos, os bolivianos, haitianos. Então, assim, são pessoas de países mais próximos aqui da América Latina mesmo, certo? Porque geralmente eles vêm por conta querendo fugir de alguma situação que está ocorrendo no seu país, ou então a economia muito ruim no seu país, o governo também não muito legal. Então eles acabam vindo para cá para o Brasil. Então isso fez com que também atualmente a gente recebesse um grande número de pessoas vindo desses países, certo? Aqui mais próximo. Atualmente nós temos cerca de 1,2, 1,3 milhões de imigrantes aqui no Brasil, de acordo com os dados de 2017. Então a gente tem uma grande quantidade de pessoas no Brasil aqui que são de outros países, né? Que falam línguas variadas, tá bom? E aí, gente, ó, o próximo assunto agora, a outra causa, além da imigração, que eu já expliquei a vocês o que era a imigração, né? E é uma das causas do aumento da população. O outro fator responsável pelo aumento da população também é o crescimento vegetativo da população, também chamado crescimento natural da população. E o que é isso, né? O que vocês entendem por isso? O que será esse crescimento vegetativo da população? Eu vou explicar a vocês agora bem direitinho, tá bom? E o que é, né, crescimento vegetativo ou natural da população? O crescimento vegetativo ou natural da população se refere à diferença da taxa de natalidade pela taxa de mortalidade. Como assim? O que é taxa de natalidade e o que é taxa de mortalidade? Não sei se vocês já ouviram falar, mas se sim, né? Então agora eu vou explicar um pouco melhor. Taxa de natalidade, gente, se refere à quantidade, o número de pessoas nascidas vivas, porque não conta com as que nasceram com algum problema e aí morreram, né, depois do parto, certo? Então é o número de crianças nascidas vivas a cada 1.000 habitantes, certo? E aí em um determinado período, geralmente em um ano. Essa é a taxa de natalidade, ou seja, eles querem saber a quantidade de pessoas que nasceram durante um ano a cada 1.000 habitantes. Como é que eles fazem isso, né? Eles veem a quantidade de pessoas que nasceram, né, naquele ano, multiplicam, no caso, ou melhor, dividem, né, pelo tamanho da nossa população naquele período, naquele ano que foi feito essa média, e multiplicam por 1.000, ou seja, a quantidade de habitantes que eles vão fazer o cálculozinho. Aí eles vão ter ali a taxa de natalidade. Vamos dizer que a taxa de natalidade no Brasil em 2018 foi 10 por 1.000. Ou seja, isso quer dizer o quê? A cada 1.000 habitantes, 10 nasceram, né? E continuaram vivendo, certo? Eles não morreram depois do parto. Então, a taxa de natalidade se refere a isso. Já a taxa de mortalidade, certo? O próprio nome já fala, né? Vai ser a quantidade de pessoas que morrem a cada 1.000 habitantes durante também um ano. E o cálculo é feito da mesma forma. Eles veem a quantidade de pessoas que morreram durante aquele ano, certo? Dividem pelo tamanho da população daquele ano também, no caso 2018 que eu dei o exemplo, né? E vão multiplicar por 1.000, certo? Aí vão ter uma média, vamos dizer que foi 6 por 1.000. Então eles vão saber o quê? 6 por 1.000 equivale a dizer que a cada 1.000 habitantes, 6 morrem a cada ano, certo? Então a taxa de mortalidade vai ser isso. E aí o que é o crescimento vegetativo agora, para vocês entenderem? Vai ser a taxa de natalidade menos, né, a diferença da taxa de mortalidade. Aí vai ter o resultado. Eu vou colocar aqui a imagenzinha para vocês entenderem melhor. Eu vou explicar direitinho, tá bom? Observe aí, ó. Esse exemplo, eles pegaram um exemplo com dados de 2020. Eles tinham uma estimativa, né, no livro de vocês, de 2020. A taxa de natalidade seria 13 por 1.000. Estão vendo esse símbolozinho que parece uma porcentagem, mas não é. Tem duas bolinhas embaixo, representa por 1.000. Se fosse porcentagem, por cento, era só uma bolinha embaixo. Então, a taxa de natalidade em 2020 seria 13 por 1.000 e a taxa de mortalidade 6 por 1.000. Então, 13 menos 6 dá igual a 7 por 1.000. Esse 7 aí, no caso, se refere ao crescimento natural da população. Isso quer dizer que a população aumentou 7 pessoas aproximadamente. Agora vocês estão vendo esse gráfico aí? Esse gráfico, né, representa, essa linhazinha rosa aí, são as taxas de natalidade.
e a linha verde é a taxa de mortalidade. E essa cor pintada de amarelo é como se fosse o crescimento natural da população. Ou seja, né, esse gráfico é feito, né, no caso, foi feito aí de acordo com os dados de 1900, início aí, ó, até 2020, uma projeção para 2020. Observe que a taxa de natalidade e mortalidade até o ano de 1930, 45 por aí, ela estava mais ou menos no mesmo nível. Ou seja, a taxa de natalidade era alta e mortalidade também era alta, certo? Só que a partir de 1945, 1955, a natalidade baixou muito, diminuiu muito. E a mortalidade também diminuiu, né, demais. Aí a gente percebe aí. Isso quer dizer o quê? Se a natalidade caiu e ao mesmo tempo a mortalidade também caiu, o crescimento natural da população foi alto. Ó. Observe que porque se fosse a natalidade tivesse caído e a mortalidade tivesse continuado como estava, a população não tinha crescido muito não. Mas como a natalidade caiu, né, a quantidade de pessoas nasceram caiu e a mortalidade também, então o crescimento da população foi muito grande, né, durante esse período aí. Depois começou a cair de novo. E como é que está, gente, a situação atual em relação à natalidade e à mortalidade do nosso país? Será que a natalidade tem continuado crescendo ou tem diminuído? Ou seja, será que as mulheres hoje em dia estão tendo muitos filhos como antes, como antigamente? Ou será que... E a mortalidade, como é que está? Será que também está morrendo muitas pessoas como antes? Imaginem aí. Perguntem aos pais de vocês ou avós de vocês quantos filhos eles tinham. Os avós, principalmente. Perguntem aos avós de vocês, que já são pessoas mais velhas, né? Quantos filhos mais ou menos eles tinham? Quando é que eles têm? Quantos tios aí vocês têm? Né? Naquela época, naquele período, há muito tempo atrás, as mulheres geralmente tinham 10 filhos, 12 filhos. Gente, uma quantidade enorme de filhos, né? Naquele período, bem antes. Por quê? Porque naquele período, primeiro, as mulheres, né, a maioria das pessoas viviam no campo. Então, geralmente, elas tinham muitos filhos para ajudar na agricultura, né, no trabalho ali no campo. Segundo, as mulheres, elas não trabalhavam fora. Elas trabalhavam simplesmente dentro de casa, cuidando de tudo dentro da casa. Então, assim, querendo ou não, a mulher, no caso, tinha mais tempo dentro de casa, né, junto com o marido e tudo mais. Terceiro, não existiam métodos contraceptivos, né? Então, as mulheres tinham filhos, diversos filhos. Não tinha toda uma conversa, né? Um diálogo entre a família e tudo mais. Não se planejava em relação à quantidade de filhos. E sem contar que o custo de vida era bem mais barato, né? Então, as mulheres tinham muitos filhos mesmo. E você vai analisar aí, tem pessoas que têm mais de 15 filhos até. 10 filhos, né? E assim vai. Naquele período, então, eram muitos filhos, as mulheres tinham. A taxa de natalidade era enorme. Imaginem aí, taxa de natalidade altíssima, né? Cada mulher, vamos dizer assim, que está na sua faixa etária média de 15, né, a 49 anos, tinham muitos filhos. E a taxa de mortalidade também era alta, era altíssima. Ao mesmo tempo que a população crescia muito devido à taxa de natalidade estar altíssima, ao mesmo tempo a mortalidade também era muito alta. Porque, por exemplo, gente, naquele período também, muitas vezes as mulheres tinham seus filhos dentro da própria casa, eram parteiras que faziam os partos. Não tinham nenhum tipo de acompanhamento médico, não tinham remédios, muitas vezes, para curar algumas determinadas doenças, morriam durante os partos. Às vezes, não tinha como sustentar todos aqueles filhos e tudo mais. E ainda, né, a questão de vacinações não existiam, certo? Então, assim, tudo isso eram fatores que faziam as pessoas também morrerem muito. Era uma grande quantidade de pessoas que morriam. Então, ao mesmo tempo que tinha uma taxa de natalidade lá em cima, ou seja, nasciam muitas pessoas, mas ao mesmo tempo também a taxa de mortalidade também era altíssima. Era altíssima. As pessoas também morriam frequentemente. A gente ouviu falar assim, por quê? Porque justamente não tinha os avanços que a gente tem na área da medicina hoje. Então isso fazia com que naquela época, gente, juntando as taxas de imigração, né, de pessoas que vinham de outros países para cá, juntando com as taxas de natalidade e mortalidade altíssima, né, o crescimento vegetativo então ia ser lá em cima, certo? Porque era uma diferença. Então, a nossa população crescia muito, claro, certo? Só que aí no decorrer dos anos, né, que foi se passando e tudo mais, a partir de 1961, a partir do século XX, a taxa de mortalidade e de mortalidade e também de fecundidade, que eu vou dizer para vocês o que é essa fecundidade, né? Ela começou a diminuir. Por quê? Primeiro, vamos pensar aqui, em relação a por que a taxa de natalidade diminuiu.
A natalidade diminuiu por quê? Naquele período, a partir de 1961, o processo de industrialização no Brasil, né, de indústria no Brasil, começou a surgir. O que é que isso tem a ver, né, com a taxa de natalidade? Porque naquele período, as mulheres, né, as famílias, começaram a sair do campo e foram para as cidades. Fazer o que lá nas cidades? Em busca de trabalho, de melhores condições de vida, né, de ter um acesso melhor à educação, né, e tudo mais. Então, elas começaram para lá, para a cidade. Imaginem aí, saíram do campo, onde eles tinham, né, a solitude e tudo mais, um monte de filhos, podiam ajudar no trabalho e tudo mais. Foram para lá, para a cidade. Chegando lá, será que todas as pessoas conseguiram um emprego? Será que o salário que elas recebiam era um salário suficiente? Não era, gente. Nem todos recebiam. Então, acaba que o quê? O custo de vida era muito elevado. Teriam que pagar aluguel de casa, água, energia. O salário que eles ganhavam não era muito alto, certo? Então, acabava que elas não tinham condição boa de vida. Então, a gente teria que ter menos filhos, é claro. Então, e outro detalhe. E a mulher começou, então, a ir para o mercado de trabalho. Começou a trabalhar. Então, é claro que todos esses fatores foi o que fez com que as taxas de natalidade tenham diminuído. E também a taxa de fecundidade que está relacionada a isso. O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é tipo a quantidade de filhos por mulher. Uma média de filhos por mulher. Por exemplo, que eu citei para vocês. Antes as mulheres tinham 10 filhos, né? E hoje em dia só tem 1, 2, né? Eles têm um planejamento melhor. Então, a taxa de fecundidade se refere a essa média daí, certo? Então, gente, com todos esses fatores que eu citei, a participação da mulher no mercado de trabalho, custo de vida, né? A questão dos métodos contraceptivos, foram fatores que fizeram diminuir a taxa de natalidade e a taxa de fecundidade. E de mortalidade, que foi que fez isso? O que aconteceu, né? A mortalidade também começou a cair, começou a diminuir. Por que começou? Começou a surgir, né, melhores avanços no progresso na medicina, acompanhamento de médicos, hospitais, né, remédios que pudessem curar doenças, as campanhas de vacinações, né, foram feitas, os métodos contraceptivos também, a maior conscientização da população em relação à prevenção de doenças, como por exemplo, praticar muito exercício, comida saudável, né, alimentação saudável. Então, todos esses fatores fizeram então com que as mulheres, com que a taxa de mortalidade diminuísse, tá certo? Então, se liguem aí, no caso, que a gente viu durante a nossa aula de hoje. Primeiro, a gente viu que a população do Brasil ela teve um grande crescimento em determinados períodos, de acordo com duas causas principais. As imigrações, que foi a chegada de várias pessoas de outros países, e o crescimento vegetativo, que seria a diferença da taxa de natalidade e de mortalidade. Ou seja, tiveram períodos em que o crescimento vegetativo estava lá em cima, ou seja, né, estava a população crescendo muito, porque a taxa de natalidade começou a diminuir, no caso, as mulheres começaram a ter menos filhos, só que a taxa de mortalidade não foi no mesmo nível, não acompanhou o mesmo ritmo, e acaba que a população continuou, né, crescendo. Hoje em dia, a nossa população ainda continua crescendo, certo? Só que não no ritmo que nem antes, nosso ritmo está bem lento, certo? Nossa população está diminuindo um pouco o ritmo de crescimento, devido a todos esses fatores que eu citei para vocês. Os avanços na medicina, a questão da mulher no mercado de trabalho, custo de vida, os métodos contraceptivos, a questão mesmo de prevenção de doenças. Então, tudo isso são fatores que fizeram, né, melhorar a situação de vida das pessoas e fez com que, então, a gente pudesse ter umas melhores condições de vida também. Outra coisa, gente, né, que eu acabei citando aqui na aula. A expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Expectativa de vida se refere a uma média de anos que a pessoa pode viver. Professora, então a expectativa de vida do Brasil está em 78 anos, as pessoas só vivem até 78 anos e aí depois morrem. Não é isso, né? Eles fazem uma média, né? De acordo com a população, com a nossa expectativa de vida que eles têm, certo? Aí eles fazem uma média. Então, mais ou menos, a nossa expectativa de vida está 78, 79 anos, certo? É o médio de vida que a gente pode viver. Então, se um país tem uma expectativa de vida bem elevada, isso quer dizer que o país está com um grande desenvolvimento, certo? Ele tem investido muito na área da saúde, investido muito, né, na questão das aposentadorias, certo? Todos são fatores relacionados. Eu vou colocar algumas imagens também para vocês observarem. Outra coisa, gente, ó. No final, o que eu quero que vocês vão fazer? No final, eu vou colocar aqui para vocês, no grupo, aliás, né? A foto de um texto, mortalidade infantil,
E nesse texto já tem 2 perguntinhas. Vocês vão ler esse texto, vão responder essas 2 questões e vão me enviar a foto, tá bom? Até a próxima aula. Na próxima aula a gente continua um pouquinho sobre esse assunto, recapitulando. Se tiverem dúvida, me perguntem no privado, não deixem de perguntar. Eu estou aqui para ajudar quando vocês quiserem, tá bom? Vou estar recebendo a atividade até às 7 horas da noite. Não mais do que isso. E por favor, enviem no privado, viu? Para não encher o grupo, tá bom? Beijo.